dia 6 de outubro acontece a eleição para os conselheiros tutelares de João Pinheiro. São 21 candidatos concorrendo a 5 vagas. E eu convidei alguns candidatos a estarem aqui para a gente conversar. E hoje eu recebo a Bruna Moreira. A ideia agora é de quebrada, quebrada. Com o apoio do CMDCA, e para você que me acompanha pelas redes sociais ou nos assiste pelo site JP Agora ou pela página da Nova FM, eu estou fazendo uma maratona de entrevista com alguns candidatos ao Conselho Tutelar de João Pinheiro. São 21 candidatos disputando 5 vagas. Todos os candidatos foram convidados a estar aqui e hoje eu recebo a Bruna Moreira. Seja bem-vindo, Bruna. Eu gostaria de começar querendo saber um pouquinho quem é a Bruna. Conta para nós. Então, sou Bruna Miquécia Moreira da Silva, formei em Engenharia Ambiental no ano de 2015, desde lá venho empreendendo, na área ambiental, já tive uma empresa que se chamava Consultoria Ambiental e hoje eu não atuo diretamente na área ambiental, trabalho ainda com alguns serviços, mas trabalho ainda empreendendo, trabalho um pouco com consultoria cosmética e hoje estamos aí como candidata para o Conselho Tutelar, para ser conselheira tutelar. E por que você quis se lançar candidata ao Conselho Tutelar? Então, conhecia pouco dessa área, porém, como o meu pai trabalhava nessa área e tal, ele comentou a respeito disso, da candidatura, de como funcionava e tudo, e surgiu um interesse quando eu percebi, porque como uma má cidadã eu não conhecia o ECA nem nada a respeito, mas quando eu entendi mais ou menos como funcionava, fui conhecer o ECA, contudo, eu gostei bastante por se tratar da proteção da criança e do adolescente. Vamos dizer, uma fase que todo mundo passa, nós sabemos que às vezes não é muito fácil, mas sabemos que às vezes com as pessoas certas ao nosso lado, podemos de alguma forma nos ajudar mutuamente, Então eu comecei a questionar, talvez se poderia ou não estar sendo candidata e tudo, e resolvi fazer a minha inscrição, passei na primeira fase que foi a prova e agora estamos aí, na segunda etapa, que é a fase da votação. Você citou, vocês passam por várias fases, inclusive isso. Depois também tem até um exame psicológico, e uma das exigências para estar hoje aqui pedindo seu voto a prestígio popular é que todo candidato tivesse um trabalho exercido com criança, jovem e adolescente, Fala para nós um pouquinho como foi a sua atuação, o seu trabalho com criança, jovem e adolescente. Então, de 2016 para 2017, eu comecei a atuar em células, na minha comunidade. Célula é um grupo onde, independente do meio que a pessoa vive, ela pode estar participando junto com a gente, e na célula a gente compartilha também de problemas pessoais, a gente compartilha de várias fases da vida da gente que às vezes a gente não compartilharia com outras pessoas, mas ali a gente gera uma intimidade. Por ser um grupo pequeno, nós geramos uma intimidade, nós nos aproximamos, nós nos tornamos amigas, nós nos tornamos pessoas que se identificam em alguns pontos, e dessa forma a gente vai se ajudando. E o meu contato direto com essas pessoas fez com que eu pudesse ter uma experiência muito ampla com a juventude em geral, Eu já trabalhei com pessoas de 14, 15 anos, até com pessoas de 27 anos que já passou para a fase adulta, Então aí a gente consegue ter uma visão bem ampla. Mas fora também essa experiência que eu relatei lá, eu também tenho experiência, pois como eu cursei engenharia, eu tive a oportunidade através do CAT, que é uma autorização pelo curso de dar aula de matemática, e eu dei aula de matemática no ensino superior, noturno, onde eu pude ver também a diversidade, com que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, a diversidade que a gente tem que saber lidar, Então a gente pode absorver muito com esses adolescentes, inclusive aprender. Às vezes a gente mais aprende do que ajuda, mas dessa forma, nesse conjunto, a gente consegue de algum tipo sobressair e ajudá-los, a viver em um meio comum melhor. Entendi. O conselheiro tutelar, às vezes ele só tem contato com a criança, o jovem adolescente, na hora da ocorrência, na hora do infortúnio, na hora do problema. E acaba que cria-se um mito que o conselheiro tutelar é às vezes visto como um bicho-papão. Como lidar com esse problema? Como fazer para, enquanto conselheiro tutelar, chegar e se aproximar mais da sociedade?
melhor que remediar é prevenir, né? Às vezes existem alguns quesitos, eu não sei como é atualmente, mas nós podemos, né, mediante a legislação, atuar com ações, mediante ações que vão mudar as ocorrências e não só atender as ocorrências. O foco principal é atender ocorrências e estar na proteção da criança e do adolescente, mas por que não tentar educar a sociedade para que não venham a destratar tanto os nossos adolescentes? E eu sei que é recorrente, por exemplo, a gente vê várias ações sociais que tentam implementar isso, mas provavelmente a ajuda de mais 2, 3, 4, até mesmo 5 pode mudar e fazer uma diferença ainda maior, né? Então, assim, eu vejo que antes de qualquer coisa, a gente tem que ver o que vem aumentando tanto essas ocorrências pra gente tentar prevenir isso mesmo. Mas, pra não ser enxergado como bicho-papão, né, e tal, aquela coisa, melhor que ser uma autoridade é ser amigo. O amigo, inconsequentemente, ele consegue ser autoridade na vida da pessoa. Muito bom. Eu vou continuar conversando com a Bruna aqui, mas eu queria só dar um recadinho para os internautas e já nós voltamos. A ideia agora é de quebrada. O Trocando Ideias tem apoio cultural de Tic Tac Presentes, Valbânia Modas, Lana Rose Silk Companhia, Trovão Azul Celulares e Trovão Azul Utilidades, Santinhos Bebidas e Festas, Academia Jeff 10, Óticas Pinheirense e Op Music Produções, Nutris do Bem, CL Aviamentos, Cabana Drinks e Pizzaria, Mox Telecom, Droga Nova, RPM Som e Iluminação, Amaca Paris, Espaço Educacional Educar Mais, Stop Lanches, Orione Moda Homem, Sigma Clínica Veterinária, JP Agora, Rádio Nova FM. Quer deixar a sua festa literalmente com a sua cara? Então venha para a Inkjet Comunicação Visual. Gráfica especializada em pequenas e grandes tiragens, banner, adesivo, papel de parede, copos personalizados. É na Inkjet. Inkjet agora está também trabalhando com corte a laser em MDF e acrílico. Faça as lembranças incríveis na Inkjet. Rua Antônio Carlos, 521, no centro de João Pinheiro. Telefone 3561 4080. A ideia agora é de quebrada. Bom, e nós estamos voltando aqui. Hoje eu converso com a Bruna Moreira, candidata a Conselho Tutelar. Bruna, você fala um pouquinho sobre quem é você, sobre um pouquinho da atuação que o conselheiro às vezes deve ter. E agora vamos falar um pouquinho também sobre a profissão em si. Em alguns locais, a profissão de conselheiro tutelar é vista como profissão de risco, principalmente em grandes metrópoles. Tem casos de conselheiro às vezes ser assassinado, ameaçado. Você está preparada para lidar com situações, ações e áreas de risco? Então, se a gente for pensar em casos extremos, nunca estaremos preparados, não apenas eu creio. Mas o que a gente tem que pensar? Para a gente mudar situações de risco, a gente tem que se dispor, né? Porque se eu não quiser por conta das situações de risco, e juntamente comigo várias outras, vamos colocar os outros 21 candidatos também não vão querer, né? Porque está em situação de risco. O que vai ser da nossa sociedade? Então eu creio muito na capacidade que vem do Senhor. Se eu fosse pensar eu, Bruna, como vamos supor, uma adulta, né, com meus 25 anos, eu sozinha eu não teria coragem, eu não teria capacidade de ir e realmente nem de concorrer, porque a gente tem que ver que passamos aí por um processo psicológico antes do ato psicológico mesmo, que é a votação, é você ir atrás de pessoas que vão te dar credibilidade para que você venha a ser um futuro conselheiro. Nós temos primeiro essa parte que já é algo que amedronta de diversas formas várias pessoas, né? E a gente se coloca porque a capacidade não vem da gente, a capacidade vem do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que Ele vai nos dar capacidade para alcançar lugares que Ele mesmo que Ele ainda não teve a oportunidade de chegar, mas Ele vai usar as nossas vidas para chegar a esses lugares.
Então eu creio que de alguma forma tem um objetivo e um propósito para eu estar aqui hoje. Nada é feito por acaso. Se eu for pegar os meus medos de pessoa e colocar na frente, eu não estaria aqui. Mas eu não me coloco na frente, eu coloco o Senhor, o Criador de todas as coisas. Porque se Ele criou esses lugares, Ele também criou pessoas para alcançar esses lugares. E quem sabe eu sou uma flecha que possa ser usada nas mãos dele. A gente sabe que nossa sociedade é uma sociedade com uma diversidade social e cultural enorme, seja por crença, religião, orientação sexual, além de fatores como financeiro, cor e etnia. Você está preparada para lidar com esse leque de diversidade sem deixar se abalar emocionalmente e às vezes até pelo preconceito? O amor, né? Vou começar com a palavra amor. O amor, ele foi implantado, eu creio que algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás, eu não te falaria que eu tenho essa capacidade, não. Como eu disse, a capacidade não vem da gente, vem do Senhor. E Ele colocou tanto amor em mim a ponto desse amor transbordar, né? Se esse amor não pode transbordar dessa forma, como é que ele vai transbordar? Igual eu te falei, eu já trabalhei na escola que eu tinha diversidades, né? Eu trabalho com o meio de células e eu tenho diversidades. Mas é para isso que eu tô aqui, para enfrentar. Ainda que eu sei que algumas coisas não condiz com o que, né, o Senhor tem falado para nós, eu tenho que amar, porque Ele falou que acima de tudo, que sobretudo Ele amou. Muito bom. Bruna, quando eu me dispus a conversar com vocês, candidatos, eu coloquei nas minhas redes sociais o que você perguntaria para o candidato, até para me dar uma luz, para me preparar para essa ideia. Eu recebi várias perguntas de alguns internautas. Eu gostaria que você selecionasse uma pergunta aqui, lesse o dono da pergunta e respondesse para nós. Nossa, né? Vamos lá. Então, essa pergunta é do Michel Patrick, né? Uma honra estar lendo algo aqui dele. E muito obrigada desde já pela pergunta, certo? Qual a sua experiência com crianças e adolescentes e com assistência social? Então, com crianças e adolescentes, eu já especifiquei bem, né, no decorrer do vídeo, que foi devido a aulas, devido ao trabalho com células e tudo. Com assistência social, é algo assim, bem, na verdade, irrisório. Eu tive pouco acesso com assistência social. Porém, eu consigo ver de uma forma abrangente que a gente só tem experiência quando a gente vive no meio. Não adianta eu fazer uma faculdade e falar, a partir de hoje eu tenho experiência, porque eu adquiri experiência como engenheiro ambiental trabalhando na área ambiental. Então, por isso, eu creio que sim, isso tem que vir do interior, do ser da pessoa, por uma aptidão que eu quero trabalhar, né, nessa área com jovens e adolescentes. Mas a experiência vem a partir do dia, no caso, 10 de janeiro, para aqueles que forem realmente condicionados, né, considerados aptos para estar sendo elegidos. E a partir daquele tempo a pessoa começa a ter experiência. Não tem como a pessoa ter experiência sem ela ter um contato, mesmo que seja breve, dentro da assistência, dentro do conselho. Hoje em João Pinheiro nós temos uma triste realidade, que é o consumo de drogas lícitas por menores em bares, festas, eventos, falo do tabaco e do álcool. Onde está o problema para que haja o cumprimento da lei que proíbe que menores de 18 anos façam o consumo de tais materiais e como lidar com esse impasse? Então, nós sabemos que o consumo de drogas lícitas é o passo inicial para drogas ilícitas, né? Então, assim, é algo que não existe um culpado, não existe um errado, porque as crianças e os adolescentes, eles crescem vendo os pais em casa consumirem bebida alcoólica. Então, chega uma determinada fase, eles acham que aquilo é comum. E não é comum. É uma porta de entrada para outros fatores que possam vir a ser prejudiciais para a saúde deles, que possam vir a ser prejudiciais para a integridade física, mental. Então, tudo deve ser visto. Porque eu creio que não adianta eu falar assim, nós temos que agir, então, de ponto inicial nos jovens e adolescentes, porque é os que mais consomem. Mas se eu não intervir com as crianças, como que elas vão saber que quando elas forem jovens e adolescentes, elas não vão poder consumir? Então, assim, tudo é uma prevenção.
eu particularmente penso que tem que ser feito projetos que envolvam a conscientização desde a infância até o adolescente e ainda assim uma conscientização familiar. Bruna, na sua opinião, qual é as principais necessidades do adolescente João Pinheiro hoje em dia? Diversidade, né? É uma coisa que às vezes a gente vê muito no meio que a gente, João Pinheiro não tem diversidade. O que tem em João Pinheiro hoje? Você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa fala festa, né? Tem festa, todo dia tem uma festa diferente. Então, o que os adolescentes fazem? Vão para as festas. Eu creio que uma forma de gente fazer algo diferente hoje é realmente dando diversidade para esses adolescentes, né? Bruna, que tipo de diversidade? Fazer eventos voltados para adolescente. O que é um evento voltado para adolescente? Se bebida alcoólica não pode, não vai vender bebida alcoólica lá, porque não pode. Então nós vamos fazer eventos que vão dar prazer, né? Liberar a endorfina que eles precisam que sejam liberados naquele momento e de mais hormônios que venham trazer prazer para a vida deles, de forma que eles não precisem alcançar bebida alcoólica, alcançar nicotina, para que eles tenham esse prazer. Eles têm que aprender, eu creio que é cultura, eles têm que aprender a ter uma cultura diferente. Já temos várias coisas, às vezes falta a gente divulgar mais, às vezes falta a gente alcançar realmente aqueles bairros que mais precisam, onde a gente vê que é maior o índice de ocorrência, essas coisas. Como? Vamos ver, vamos trabalhar juntos para ver como podemos fazer isso, alcançar João Pinheiro realmente. Bruna, você já necessitou do trabalho do Conselho Tutelar da cidade? Sabe como ele funciona? Mesmo que a resposta seja negativa, você acredita que tem algo que necessita mudar, algo que necessita melhorar? E caso venha a ser eleita, tem alguma meta que você pretende implantar? Então, eu nunca precisei, eu creio que assim, quando a gente fala eu preciso do Conselho Tutelar porque a gente tem algum problema em casa, né? Eu tenho um filho, uma criança de 6 anos. Então, criança de 6 anos, ele é incrível, né? E graças a Deus eu nunca precisei do Conselho Tutelar para intervir, como, vamos dizer assim, como uma ocorrência, né? Mas eu já, na casa dos meus pais, quando eu morava com eles, eu já vi os meus pais precisarem, tipo, a carteirinha do Conselho Tutelar para aquele menor que quer ir para uma festa e tal, algumas coisinhas assim, eu sei mais ou menos como funciona. Mas eu creio que assim, se existe algo que possa melhorar, eu só posso saber a hora que eu chegar lá dentro. Nada é 100%, tudo dá pra gente melhorar, não há nada tão bom que não dê para ser melhorado. Quem fala isso é a a fundadora da empresa que eu trabalho de cosméticos, da Rinode, né? Então assim, ela fala que não há nada tão bom que não possa ser melhorado e eu concordo muito com ela. Ainda que eles estejam muito bons lá dentro, a gente pode ter algo para melhorar, pode ter uma ação, uma ideia nova, algo que possa ser incrementado, né, dentro do conselho ali, para que a gente possa reduzir as ocorrências. Bruna, reduzir o serviço do conselheiro? Não. Quanto mais a gente trabalha, mais serviço a gente tem para fazer, né? Mais a gente tem que correr atrás. Eu creio que assim, eu tenho sim propostas na minha mente ainda, sabe, que possam ser elaboradas. Eu creio que isso tem aumentado muito, principalmente nesses dias aí que a gente vai pedir um voto ou outro, a gente sempre pensa, né, algo que pode ser melhorado aqui ou ali, pra gente compartilhar com a pessoa, pra ver se a pessoa concorda, porque existe algo que você precisa de um repó, de um feedback da pessoa, e a pessoa vai falar assim, eu creio que você vai ser uma boa conselheira, né? Então, conversando com as pessoas, eu consigo às vezes ter uma ideia aqui, outra ideia ali, mas sim, por exemplo, ações que visam uma amplitude maior, né? Sim, eu quero abranger comunidades que sejam onde as ocorrências são maiores, mas eu não posso deixar de atender onde é bom, porque se eu deixar de atender onde é bom, vai acabar que o bom vai piorar e não vai resolver, não vai acontecer esse balanceamento que a gente precisa. Então, esses projetos, eles devem ser estudados após a gente tomar cargo, né? Por quê? Porque a gente tem que analisar o que é possível ou não. Não adianta eu criar hoje um projeto extenso, escrever tudo o que eu penso e chegar lá, a realidade for totalmente diferente, eu me frustrar e frustrar meus eleitores. O que eu posso dizer é que sim, eu vou dar o meu melhor.
eu tenho 100% meu por dia para me entregar. E se eu for eleita, eu estou me comprometendo a dar os meus 100% para que a gente possa ver o nosso João Pinheiro mudar, para ter jovens e adolescentes que vão ser exemplo para as pessoas da região, para as pessoas até de outros estados. Eu queria agradecer por aceitar nosso convite de estar aqui, Bruna, e aproveitar o momento e deixar o espaço aberto para você pedir a quem está nos assistindo que dê o voto de confiança para você no dia 6 de outubro. Pode ficar à vontade. Então, pessoal, é um prazer, né? É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Eu não tenho muito o que dizer, as perguntas foram bem claras, deu para vocês entenderem, compreender muito bem qual é o meu objetivo, mas estou aqui caso você possa, né, não tenha feito compromisso com nenhum outro candidato e você possa estar analisando o que eu falei realmente aqui, me dê esse votinho de segurança e esse voto que possa realmente me ajudar a ser eleita para podermos fazer algo diferente por João Pinheiro, tá? Eu quero que esse voto de confiança seja depositado em mim, de forma que no ano que vem, nos próximos anos, eu possa retribuir de forma positiva a vocês. Eu sou Bruna Moreira, 150. Mais uma vez, muito obrigado, Bruna. E eu queria lembrar você que as eleições acontecem no dia 6 de outubro, a partir das 8 horas da manhã e vai até às 17 horas na Escola Presidente Olegário. É necessário levar o seu título de eleitor e um documento com foto. Qualquer cidadão está apto a votar. Lembre-se que é algo muito importante participar dessa escolha, porque é algo que define a nossa sociedade, protege nossas crianças, que são também o futuro da nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado e não deixe de votar. Bruna, obrigado. Obrigada. A ideia agora é de quebrada. A ideia agora é de quebrada. 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 Quebrada.